Aula passada, então, a gente iniciou a desenvolver binômio de Newton, né? E aí o que a gente fez semana passada? A gente desenvolveu, por exemplo, se o binômio era elevado a 5, tinha 6 termos. Lembra que o número de termos era sempre n mais 1? E aí nós olhávamos para saber os coeficientes lá no triângulo de Pascal. E como é que a gente fazia com as letras? Era lá A mais B elevado a N. O A ia decrescendo as potências do A e do B as potências iam crescendo. Começava do N ao 0 ou do 0 ao N, tá? E aí ficaram aqueles dois para vocês fazerem, que eu mandei o gabarito para vocês corrigirem, tá bom? Só que eu comentei com vocês que tem questões que às vezes pede assim, calcule o 20º termo. Imagina a gente chegar no 20º termo, sofrido, né, pessoal? Muito difícil, trabalhoso. Então, tem uma maneira da gente achar o 20º termo sem eu ter que desenvolver o binômio. Mas desenvolver binômio é importante também, só que agora é uma outra abordagem. A gente vai trabalhar com uma outra ideia, tá bom? E já marquei nossa prova, então, para segunda-feira, tá? Acho que já comentei com vocês, né? Segunda que vem, essa hora, a gente vai estar fazendo a prova. Então, temos 4 aulas, 2 hoje e 2 amanhã, para encerrar isso aqui, tá bom? Hoje, então, a gente vai ver essa parte aí do termo geral, a fórmula e como chegar num termo específico, tá bom? Então, eu vou começar passando a fórmula para vocês. Na verdade, ela está aí na página 21, que eu pedi que vocês abrissem ali em verde. Oi! Que dia e capítulo é mesmo? Como é que é? Que dia e capítulo é a prova mesmo? Segunda que vem, dia 31, capítulo 22. Então, pessoal, tá ali no meio da página em verdinho, tá? Só que eu quero alterar um pouquinho a fórmula. Olha lá, vocês estão com ela escrita com número binomial. Eu vou transformar em combinação, tá? Então, fica aí assim. T de P mais 1 igual combinação de N elementos tomados P a P. Isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Vamos pensar melhor nessa fórmula, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com esse binômio aqui, A mais B elevado a N. Ok? Então, pessoal, olha só. O A nós conhecemos. Esse A que está aparecendo aqui, nós conhecemos. O B também, lá do binômio. Oi, Letícia, bom dia. Prof, bom dia. Oi. O N nós conhecemos, ó, o N que tem aqui na fórmula e aqui nós conhecemos, tá? A combinação, a gente já conhece a fórmula do número binomial, que é a mesma coisa que combinação de N, P a P. Que letra que a gente não conhece que está aparecendo aqui? A letra P. Aqui, aqui e aqui. Que eu já vou explicar como a gente chega nela, tá? Então, vamos ver. Olha só. É uma vírgula ali no P, no N? É uma vírgula. Separar o N do P por vírgula. Se eu quiser achar o 20º termo, ó, T20, tá? Os termos a gente vai representar assim. Se eu quero ó, o 20º termo, é T20. Se eu quero o 15º termo, é o T15. Ok? Então, como é que eu vou descobrir o P? Da seguinte maneira, pessoal, dá uma olhadinha aqui na fórmula. Não é T de P mais 1? Então, se eu quero o 20º termo, quem vai ser o P? O P mais 1 tem que dar 20. Então, o P será 19. Porque 19 mais 1 dá 20. Entenderam?
A ideia é para ser simples, tá? Mas, né, ó, se eu quero o 15º termo, quem vai ser o P? Quem somado com 1 dá 15? Ué, 14, né? Então, P é 14. Assim eu descubro o P, tá bom? A princípio não é só a princípio, ele é simples mesmo, é só assim, ok? Então, vamos fazer um exemplo, porque aí todo o resto da fórmula a gente conhece. Vou repetir, então. O P a gente descobre dessa maneira. O A e o B são do binômio. O N é o expoente do meu binômio. Ó, e aí o resto todo eu conheço. E aqui, combinação de N, P a P é o número binomial, que a gente já viu também. Vou ainda colocar mais uma vez aqui a fórmula, que é fatorial de N dividido por fatorial de N menos P vezes fatorial de P. Lembram que a fórmula era assim? Então, anota tudo junto em um lugar que você tenha todas as fórmulas, tá? Lembrar que é A mais B na N, toda vez que aparecer a combinação, a gente vai jogar nessa fórmula e substituir tudo aqui. Parece grande, pode até parecer complicado, mas não é, pessoal. Agora eu vou fazer um exemplo, vocês vão ver que isso aqui é tranquilo, tá? Claro que tem que tomar cuidados, né? Mas não tem nada de difícil. Tudo bem? Tem 2 exemplos no final da página 21. Ali eu vou fazer aquele, ó. Por exemplo, para calcular o 10º termo no desenvolvimento de x mais y elevado a 12. Todo mundo achou aí na sua apostila? Tá? Então, vou fazer esse. Vou deixar a fórmula aqui. Ó, então, calcular o 10º termo. Nós queremos o T10. No desenvolvimento do binômio x mais y elevado a 12. Segundo as potências decrescentes de x, aí já começa a explicação, tá? Pessoal, vamos lá. Eu gostaria que em todas as questões vocês identificassem quem é o A, o B, o N e o P. Isso aqui ajuda no entendimento e aí depois é só substituir na fórmula. Ó, quem vai ser o A para nós? O A será aqui representado por X. Quem será o B para nós? O B aqui está sendo Y. Quem é o N nesse exemplo? 12. E quem é o P? Se eu quero o 10º termo, o P é, isso, vi a Mariana falando, 9. Pessoal, se eu tenho isso identificado e tenho a fórmula, é só jogar na fórmula, que eu vou chegar no 10º termo sem ter que saber os 9 termos para frente. Ok? Então, vamos lá. Eu quero T10, 10º termo. Ó, combinação de NPAP, 12, 9 a 9, vezes X elevado a 12 menos 9, vezes Y elevado a 9. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo acompanhou? Tranquilo? Então, a gente faz essa combinação aqui em separado. Combinação de 12, 9 a 9 é fatorial de 12, dividido por fatorial de 12 menos 9, que é fatorial de 3, vezes o fatorial do P, que é fatorial de 9. Eu vou desenvolver o fatorial de 12 até o 9, que é maior, né? Para cortar com o fatorial de 9. E o fatorial de 3 eu vou desenvolver. Então, a gente corta aqui, fatorial de 9 com fatorial de 9. Vamos simplificar aqui, ó. 12 por 3 dá 4. E 4 com... Ah, não, podia ter sido 12 por 6, né? Aqui vai sobrar só 2, tá? Aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. 12 por 6 sobrou 2 em cima. Então, olha que continha ficou. 11 vezes 10, 110 vezes 2,
220. Cada um simplifica como preferir, tá? Dei uma sugestão. Então, quem será o meu 10º termo? 220 x ao cubo y na nona. E está pronta a minha questão. Perguntas? Não? Todo mundo entendeu? A fórmula aparenta assim ser grande e tal, mas viram que a princípio eu acho que é simples, né, gente? Claro que tem mais alguns detalhes, tá? Mas a ideia é essa, tá bom? Abaixo desse exemplo, esse está feito aí na apostila, vocês podem ver, né? Tem outro exemplo, vou fazer mais um detalhado com vocês, depois nós vamos para os exercícios. Gabriel, esse está feito aí na apostila, tá? Mas vai lá, quer copiar, copia, mas está resolvido aí, está aí na apostila. Posso apagar então? Olha o próximo ali. Agora a gente quer encontrar o 9º termo, T9, no desenvolvimento desse binômio aqui. Raiz de 2 mais 1 elevado a 10. Tá? Lembrando que a gente trabalha com binômio assim, A mais B elevado a N. Então, nós vamos identificar o A, o B, o N e o P. Agora eu quero a ajuda de vocês, tá? Amanda, fala para nós quem é o A. Raiz de 2. Raiz de 2. Muito bom. Carol, fala para nós quem é o B. Mais um? Isso, mais 1. Rocha, quem é o N? Ixi, o Rocha nem estava aí. Gabriel Berno, quem é o N? 10. 10. E João Pedro, quem é o P? 8. O P é 8. Muito bem. Se eu quero o 9º termo, o P é 8. Ok? Todo mundo concorda? Então, é só jogar na fórmula. Eu quero T9. Combinação de 10, 8 a 8, vezes o A, que é raiz de 2, elevado a 10 menos 8, vezes 1 elevado a 8. Tá? Também tá resolvidinho aí, pessoal. Mas vou fazer com vocês. Aqui em separada combinação. Fatorial de 10 dividido por fatorial de 2, que é 10 menos 8, vezes fatorial de 8. O fatorial de 10 eu vou desenvolver até o fatorial de 8. E fatorial de 2 é 2, né? Então, olha só. 10 por 2, 5, vezes 9, 45. Então, o 9º termo no desenvolvimento desse binômio é 45. Aqui vai ficar a raiz de 2 ao quadrado. E aqui 1 elevado a 8 é 1, né, gente? Então, isso aqui vai ficar 45 vezes 2. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é 2. 45 vezes 2, resposta. O 9º termo é 90. Prática essa fórmula, né? Viram? Eu só descubro o termo que eles querem. Imagina a gente desenvolver, dá um certo trabalho aquela parte que a gente fez, né? Mas deixa eu lembrar vocês que, acho que eu comentei semana passada, a questão que caiu na UniOeste era um binômio desenvolvido. Então, é importante aquela parte também.
mas essa também, tá? Alguma pergunta, pessoal? Não? Bom, aqui de material... vamos virar a página. Na 22 tem uma coisinha ainda que eu quero mostrar para vocês. Prof, Diga, Gabriel. eu não entendi muito bem o final, né, de como fazer a equação. Sabe, tipo, na parte do T9 igual a 45. Isso aqui está desenvolvido aqui. É um número binomial que a gente já tinha aprendido, Gabriel. Isso é uma fórmula que eu passei antes. É fatorial de 10 é aqui? Você tem dúvida? Não, é na outra mesmo. Tá, então aqui deu na parte de 45. montagem. Aqui, raiz de 2 ao quadrado. O que é raiz de 2 ao quadrado? Raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E aí, 45 vezes 2, 90. Porque aqui 1 na 8 é 1 vezes 1 vezes 1 é 1, né? Ok? Entendi. Mais alguma coisa, pessoal? Então, lá na página 22, eu quero fazer o primeiro exercício resolvido com vocês, tá? Porque o segundo é desse mesmo estilo. O exemplo 1 muda um pouquinho, tá? Vamos ver o que muda, se vocês percebem a mudança no enunciado. Diz assim, olha lá, página 22, o exercício resolvido 1. Determine o termo independente de x no desenvolvimento daquele binômio. Vocês estão observando que eu não sei qual é o termo? Eles não estão pedindo um termo. Eu não sei se é para calcular o 9º termo, 10º termo, 5º termo. Eu não sei qual é o termo. Essa é a diferença. Então, se eu não sei qual é o termo, eu não sei quem é o P. Nessa questão, eu não sei quem é o P. Eu terei que descobrir quem é o P. Só que, então, como é que eu vou fazer isso? Eu quero termo independente. O que é termo independente? Se eu pegar um binômio lá e desenvolver, por exemplo, se eu tenho... Vou pegar um binômio bem simples, claro, né? Para mostrar de exemplo. Se eu tenho x menos 6 ao quadrado. Isso aqui a gente viu aula passada. Isso aqui fica x ao quadrado menos 12x mais 36. Quem é o termo independente aqui? O 36, porque ele independe do x. Aqui tem x na 1. O termo independente, ele é multiplicado por x elevado a 0, que a gente sabe que dá 1, não precisa aparecer. Então, o termo independente é este aqui, a gente chama por TI, termo independente. Então, quem é o coeficiente, quem é o expoente do x no termo independente? X elevado a 0. Então, já coloca aí na número 1, que a gente vai fazer agora, tá feita, mas a gente vai fazer juntos. Tá pedindo o termo independente, você tem que lembrar que eu quero que x seja elevado a 0. Tem questões que vai pedir, eu quero ter o termo em que x é elevado a 18, em que x é elevado a quinta. Eles podem pedir qualquer termo. Só que muitas vezes, a maioria, eles pedem o termo independente. E alguns esquecem que quando pede termo independente, eu quero x elevado a 0. Tá? Não esqueça você também. Se está falando de termo independente, eu quero que o termo em que vai ter x elevado a 0. Ok até aqui? Como fazer isso? Vamos lá. Vou pegar o exemplo aí que nós temos. O 1, então, olha o meu binômio. X mais 2 dividido por x elevado a 6. Olha, vamos tirar as informações. O A, o B, o N e o P que não temos, que eu já falei para vocês. O A é x, o B é 2 dividido por x. Pessoal, eu já vou dar uma melhorada nisso aqui,
para não ter o x no denominador, eu já vou subir o x. Vai ficar x elevado a menos 1. Não é assim? Se eu tenho x no denominador e ele vai inverter com o numerador, vai, né, de denominador se transformar em numerador, troco o sinal do expoente. Ok? O n é 6 e o p eu não sei. Eu terei que descobrir o p primeiro para depois achar o termo. Foi até aqui? Essa aqui é mais trabalhosa que a anterior, tá? Tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então, como é que eu descubro quem é o P? Vou vir para o canto de cá. Vocês lembram que está pedindo o termo independente? Então, eu vou igualar tudo que tem x a x elevado a zero. Então, assim... Opa, deixa eu só substituir na fórmula, não substituir? Vamos lá. T de P mais 1 é igual. Combinação de 6P a P vezes x elevado a 6 menos P vezes 2 vezes x elevado a menos 1 elevado a P. Jogando na fórmula, fica assim, só que não tem o P. Deixa o P indicado. Foi até aqui? Agora, o que a gente faz? Todos os lugares que tem x, que é... Opa! Todos os lugares que tem x, que é aqui e aqui, eu vou pegar as potências. Ó, o que eu tenho? Dá uma olhada aqui. X elevado a 6 menos P e x elevado a menos P. Eu só pego o que tem x, não a parte, o 2. Ah, prof, você abandonou o número? Não, vocês vão ver que eu vou usar o número, mas não para descobrir quem é o P. Porque isso aqui eu vou igualar a x elevado a zero. Eu não quero termo independente, então eu pego tudo que tem x para igualar a x na zero. Se fosse a x na 18, x na 14, aqui em vez de x na zero, eu igualo a x na 18, x na 14. Pode variar esse número. Ok? Então, pessoal, aqui eu tenho bases iguais se multiplicando. Eu conservo a base, somos expoentes. Vai ficar... Eu já vou fazer um pouco mais direto, porque o espaço aqui está muito pequeno, tá? Ó, vou somar os expoentes. 6 menos 2p igual a zero. E já cortei as bases, equação exponencial do primeiro ano. Lembra ano passado, quando tinha bases iguais dos dois lados, que podia cortar? Ah, prof, aqui não tem duas, mas eu deixei uma e somei os expoentes. Aí eu cortei uma de cada lado. E aí, ó, 2p igual a 6. Quem é o P? 3. Acabei de descobrir que o P é 3. E agora, como o P é 3, eu posso voltar e fazer a questão. Substituir o P por 3 e achar o termo em que dá x elevado a zero. E outra coisa, vocês vão ver que vai dar x elevado a zero no resultado. Aí, se não der, a gente fez alguma coisa errada, porque eu achei o P em que x é elevado a zero, então tem que dar. Tá? Então, vamos lá. Se o P é 3, qual é o termo que eu procuro? É o quarto. A gente não sabia até agora que era o quarto termo. Até filho passa aqui eu dando aula, vocês viram, né? Mas tudo bem, né? É uma aventura aqui em casa. Então, combinação de 6, 3 a 3, vezes x elevado a 6 menos 3, vezes 2x aqui elevado a menos 1, elevado a 3. Deixa eu separar aqui. Tudo bem até aqui? Resolvemos. Resolve essa combinação. Aqui não vai ter nem lugar para eu resolver. Resolve aí. Aí na apostila acho que está feito, mas... Não está demonstrando a combinação. Faz a combinação de 6, 3 a 3. Vai lá. Vou esperar um pouquinho.
Fizeram? Deu quanto? Alguém me fala? 20. 20. Carol que falou? Uhum. Isso, Carol, deu 20 essa combinação. 20 vezes x ao cubo. Cuida agora aqui, ó. 2 ao cubo, 8. Lembram que eu falei que esse 2 não seria abandonado? Ele só foi abandonado quando eu fui achar o p aqui, porque eu não posso, se eu trouxer um 2 junto, pessoal, eu não faço por exponencial. Que aí vai ter um número e letras. Eu só trago para cá o que tem x para achar o p, tá? Então, 2 ao cubo vezes x na menos 3. Então, quem é o quarto termo desse binômio? 20 vezes 8, 160. E dá uma olhada. Quanto é x ao cubo vezes x na menos 3? X. Isso, x na zero. Lembra que tinha que dar x na zero? Porque é o que nós procuramos. Se aqui eu tivesse igualado a x na 18, a x na 15, na resposta tinha que dar x na 18, x na 15. Que simplesmente você pode responder que o teu quarto termo é 160. Tá? Ô, prof, se a gente já sabe que o Maria. x tem que dar zero, Oi. a gente já não pode escrever igual eles escreveram ali na apostila? O que eles fizeram? Tipo, eles nem colocaram o coisa do x, eles só colocaram 2 elevado a 3 direto. Poxa vida, né, Mariana? Poder pode. Eu gosto que vocês confirmem. Sabia, Mariana, que tem gente que já achou P errado e aí viu que, né, vai substituir, mas tá, isso aí tudo bem. Se você tem certeza que achou o P certo, isso aí eu não me importo. Mas não custa dar uma olhadinha, né, Mariana? Mas claro, você tem razão, tem que dar o que eu também estou afirmando para vocês que tinha que dar x na zero, né? Tá bom? Então, o conteúdo é esse. Temos agora 3 aulas pela frente para fazer exercícios, tá? Então, eu já quero marcar aí tudo com vocês, até uns complementares. Vamos lá, pega todo mundo aí a apostila. Nós faremos todos da apostila aí, tá bom? Todinhos. E lá nos complementares, começa na página 25, eu já vou marcar os números. Posso falar? Página 25. 1, 2, 4. Peraí. 1, 2, 4. 7 e 9. Página 26 agora. 11, 12. E da 15 até a 19. Pessoal, tem muita questão, tá? Selecionei algumas, dei uma olhada. Agora, essas que eu marquei, eu gostaria que vocês fizessem todas, tá? Aqui dos complementares e também da apostila. Eu vou corrigir até amanhã todas da apostila, que é o que eu, assim, sou obrigada a fazer, né? Vocês sabem disso. Mas eu gostaria que a gente conseguisse fazer algumas complementares amanhã também, tá? Vamos começar agora. Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. Eu vou fazer numa ordem meio... Peraí que eu tinha marcado. Eu quero começar com a 23. A gente vai começar com as mais simples para fixar um pouquinho, tá? Vamos com a 23 agora. Vai lá, dá uma olhadinha e eu já sigo fazendo com vocês. Na página 24, a número 23. Queremos o sexto termo daquele binômio lá. Tá? Então vamos trabalhar agora nessas questões.
Pessoal, ó, queremos o sexto termo desse binômio aqui. Rocha, me fala quem é o A. Eu não terminei ainda, prof. Mas tu não consegue me dizer quem é o A? O x sobre 3? Isso, só isso que eu queria. Isso aí, obrigada. Depois, deixa eu seguir aqui a minha lista. João Pedro. Já respondeu antes, João Pedro? Não, né? Já respondi sim, prof. Já? Ah, tá, obrigada. Lara, quem é o B? Y. Y, isso. Larissa, quem é o N? 10. 10, isso. E Laura, quem é o P? 5. 5. Tranquilo isso? Pelo jeito, sim. Todo mundo está acertando, né? Se eu quero o sexto termo, é aquela primeira maneira. É mais fácil do que achar o termo independente, que aí tem que achar ainda o P. Aqui eu tenho P. É só jogar na fórmula. Vamos lá? T6. Combinação de 10, 5 a 5. Sabe o que alguns se enganam na prova? Deixa eu até falar para vocês. Porque a gente quer achar o sexto termo. Aí quando alguém vai colocar aqui na fórmula, coloca 10, 6 a 6. Você vê se alguém não fez isso no caderno. É um erro assim comum, tá? Cuida que o P é 5 e a combinação de N, P é T. Então 10, 5 a 5. Tá? Às vezes, por desatenção, acaba usando 6, né? Vezes o A, que é x sobre 3, elevado a 10 menos 5, vezes o y elevado a 5. Faz ali a combinação, pessoal, de 10, 5 a 5. E vamos terminar essa questão, então. Tarsila, cadê você? Foi a Tarsila que falou que ia sair? Não, foi a Maria Vitória, né? Já voltou. Tá, já mando um novo link que já vai terminar a nossa aula.